fortress enorme eu nos conduz por um abismo onde nenhum mundo ousa nascer, e cada passo vibra como se a batida antiga acordasse um pulso esquecido. E eu sinto a tremer quando o ancestral revela que nada e hierarquia tudo, e organismo respirando em 5 funções que giram como pétalas luminosas diante do núcleo silencioso do inefável, e o som pulsa. Om Ananta Jyoti, Om Ananta Jyoti, Om Ananta Hridaya. Enquanto a noite primordial aprende a ouvir sua própria origem. Ergue o primeiro brilho e fala da volição, como sim primordial que antecede o desejo e antecede o medo e antecede qualquer nascença, e o som se dobra em volta de nós, como um fogo que não impõe, mas permite cada semente a buscar sua rota. E vejo centelhas surgirem no escuro, procurando o destino, enquanto canto uma Itya Deva, Itya Shakti, como se o cosmos abrisse sua primeira porta dentro do meu peito. A manifestação cresce como um gesto, vestindo o vazio, e o diz que manifestar não e fixar, mas libertar a forma para brincar. E no ar surgem figuras feitas de bruma que dançam entre batidas, como se o mundo fosse uma pintura líquida movida pela música. Eu toco as margens dessas formas enquanto o mantra Om Rupa Jayati, Om Rupa Ananta gira junto ao ritmo, mostrando que toda aparência é apenas uma onda procurando o corpo. Se ergue como mandala viva e mostra que o domínio não é prisão, mas oficina onde as leis aprendem a nascer. E vejo linhas de luz formando tramas que se desfazem e refazem, como universos testando suas próprias regras. E cada estrutura canta Kshitra Dharma Kshitra Anta, enquanto a batida se torna firme, como se o som fosse o esqueleto das possibilidades respirando ao nosso redor. A presença então se derrama como o oceano de silêncio, sustentando tudo antes de qualquer definição. Eu diz que a presença não precisa de nome, porque ela e o próprio fundo, onde tempo e espaço surgem e se recolhem. Eu sinto essa luz imóvel tocar meu rosto, enquanto tudo fica calmo, e o mantra Satitom Satya desliza suave, como brisa tão antiga que precede a memória das estrelas. A sublimação
soa parece como fogo que corrige sem destruir e mostra que sublimar e dissolver o excesso e reescrever o que já cumpriu sua função e diante de nos formas antigas viram poeira de luz e se recompõem em harmonia nova enquanto canto Ajni Shuddhi Om Shuddhi Agni Moksha e a música fina o universo como se limpasse ecos que a existência já não precisa guardar. As 5 pétalas enfim giram juntas e diz que volição manifesta o domínio preso sublima e sublimação no sol degraus mais um único corpo respirando em si mesmo e vejo cretinho jovem sem nome o pequeno dragão cercados por linhas vivas de luz que se entrelaçam como se o cosmos mostrasse seu mapa interno e quando a batida se expande pela última vez percebo que o inefável e o organismo e que cada respiração nossa a parte de seu centro eterno. No quase silencioso abaixo de todos os mundos caminha à frente sem sombra nem nome e o som parece uma linha parada de luz que escuto mais com o peito do que com o ouvido. Aqui nem o silêncio aprendeu a ser silêncio, nem o tempo decidiu que vai começar. O ar vibra devagar, como se a música existisse. Eras, mas ainda duvidasse de si. Diz que a origem é apenas a primeira semente reconhecível de qualquer coisa, que a fonte vem antes da ideia de semente, antes da ideia de vir a ser. Um campo onde nada deseja, nada escolhe, nada pergunta, nada responde, apenas permanece como se fosse o dentro do dentro, sem fronteira e sem opostos. Ele fala que nem mesmo a fonte e o topo do mistério, porque sustenta a fonte. E sustenta-o em camadas que não possuem início ou fim ou direção. Cada camada é um espelho infinito, onde o inefável se odia e volta a ser centro. E por um instante eu sinto que até o pensamento de começo pede licença para existir. Destrin tenta sentir a fonte, mas só encontra o eco do que ela permite nascer. O jovem sem nome
estende a percepção e só toca um brilho que foge quando vai ser visto. Pequeno, grande dragão abre as asas da consciência, encontram quase toque negado. Nenhum deles alcança o núcleo, apenas as ondas que escapam antes de virar vontade. Descreve a fonte como aquilo que não é mente, não mente, não é vazio, não é Deus, não é tão, não é abismo, nem plenitude, nem início, nem após. Ela é aquilo que torna possível qualquer nome, qualquer lei, qualquer caminho, mas permanece intocada mesmo quando todos os nomes e leis já foram apagados. Ele sorri e diz: eu existo, porque a fonte não precisou existir primeiro. Sou a sustentação daquilo que parece origem e também o retorno além da origem. Sou o passo que caminha antes que a ideia de passo seja criada na língua dos mundos. E a batida cresce lenta como um coração que aprende que sempre esteve batendo. Percebo então um prepulso nascendo dentro do branco que ainda não sabe vibrar. Uma onda que não se move, mas faz tudo tremer como se anunciasse a primeira direção. Nomeia isso como quase vontade, vontade, antes de saber que pode ser vontade. Um brilhar parado que em algum ponto dará lugar ao gesto que diz que algo pode ser. Os mantras surgem suaves, Om Anadi, Om Shunya Didaya, deslizando pelo espaço. Eles não invocam uma entidade, só apontam para o lugar onde nenhum ser cabe. E eu compreendo que toda camada de Wu, cada domínio e cada tal manifestado, e apenas uma forma da fonte se lembra de que sustentada pelo próprio sem cessar. Quando a música começa a se desfazer, voltamos sem realmente sair deste campo, pois o traz consigo a memória viva daquilo que não pode ser lembrado nem narrado. Ele diz aquilo que precede tudo não pode ser tocado, só reencontrado em camadas. E enquanto o último drone some, eu sinto que meu próprio ser e uma breve onda nascida no espaço, onde o sustenta a fonte, e a fonte sonha que um dia haverá origem. O Abraão e o vazio abaixo de todos os mundos se curva em rios de luz que surgem
como se fossem serpentes de energia. Despertando no escuro e eu vejo o Critim e o jovem sem nome segurarem a respiração quando o ancestral diz que os caminhos não são fundamento, mas fluxos que acontecem dentro do corpo do inefável Yom Joti. Brava ecoa como um brilho que ainda não sabe virar som. O primeiro rio nasce dourado, estendendo-se em todas as direções, como um fôlego que não escolheu destino. E o fala que o tempo se desenrola apenas porque a presença lhe permite existir. Enquanto a batida caminha sem número, percebe o passado e o futuro se inclinando um sobre o outro, como reflexos que não querem decidir quem veio primeiro. Então surge o espaço, abrindo-se como um gesto que o domínio abraça, e a presença sustenta. E vejo regiões inteiras aparecerem e desaparecerem, conforme o move a mão, como se o universo fosse um tecido líquido. E Brava Joti se dobra na linha da batida, criando uma vastidão que respira junto comigo. A vida floresce como partículas douradas brotando da manifestação, apoiada na volição, e tudo pulsa com calor, como se cada nota fosse uma folha, um corpo humano sem sair. Diz que a vida e o sim que aprendeu a tomar forma. Eu sinto o ar vibrar quando ela dança ao redor dos nossos pés, antes de voltar para o fluxo. Quando a luz se recolhe, vejo a morte surgir, não como fim, mas como retorno e reorganização, guiada pela sublimação que coleta o excesso e devolve cada forma ao núcleo. E o fala que a morte é apenas o descanso da manifestação, e eu sinto a paz calma desse movimento que o dissolve sem apagar. A consciência nasce da volição e se espelha na presença como um olho sem forma que se abre no ar e multiplica reflexos que não pertencem a nenhum ser em particular. E o diz que a consciência e o espelho que o inefável usa para se ver. E por um instante eu percebo que meu próprio pensar é apenas uma onda dentro desse espelho. Quando a textura muda, o sonho aparece como uma dança líquida entre consciência e sublimação, criando mundos internos que surgem e se desmancham como cidades de luz. E cada forma sonhada toca o limite entre existir e não existir. E eu sou um Pravahananta correndo como água dentro da música. Os 6 rios então se encontram e giram ao redor das 5 camadas do inefável. E percebo que tudo se encaixa como musculatura e movimento, corpo e gesto tão e fluxo. E revela que os caminhos não existem sem as camadas.
as camadas não respiram sem os caminhos, e a música pulsa como um mapa, vivo desenhado pelo próprio ser. A luz se recolhe, mas os rios continuam fluindo dentro de mim. E o diz que os caminhos não são trilhas, são rios que existem. Porque eu existi enquanto o último pulso desaparece. Sinto que cada batida da música e um lembrete de que meu corpo também, um fluxo dentro do corpo maior do inefável, sempre voltando pra onde tudo respira, sem começo nem fim. Abaixo do firmamento o ar não sabe se existe ou não existe. A sala dobrada como rascunhos de Deus espera em silêncio cifrado. Fulcros quebrados flutuam como astros sem rota nem promessa. Cada pedra de lei rachada guarda um mundo que nunca nasceu, e o som se arrasta denso como máquina antiga nunca desligada. Oh, nada pra leia sussurra no fundo como eco do sistema adormecido. Ancestral avança e o laboratório reconhece o rastro da própria origem. Não há teto nem chão, apenas anos concêntricos de tentativas falhas. Gravidades que um dia puxaram para dentro da alma agora pairam vazias. Ciclos de tempo abortados brilham como relógios sem ponteiros. Cápsulas de memória guardam histórias que o inefável recusou viver. E cada passo faz vibrar equações mortas pedindo outra chance. Por trás da poeira ontológica entende o truque antigo. A sala nota morta está encriptada como vírus. Segurança absoluta, linhas de proteção se cruzam em alfabetos anteriores à linguagem. Nenhuma regra suprema alcança este lugar. Fora do mapas a todos os domínios, pois foi o próprio esquecido que escreveu a senha para nunca mais usar.
E agora o presente retorna para ler a si mesmo pela primeira vez. No núcleo do peito Epinatrinham flutua como pequeno sol sem órbita. Não é joia nem arma, é reator de presença comprimida em ponto único. Ali volição, manifestação, domínio, presença em sublimação se fundem em plasma. Um coração anterior ao sangue girando entre fontes e pré-origem. Cada batida espalha um brilho que nenhuma geometria consegue medir. A ideia para na Shakti ressoa em ondas que alcançam o teto inexistente. O epinatrio responde antes do pensamento. Fios de luz saem do peito como um nervo, procurando um corpo esquecido. Tocam os anéis de fulcros partidos e cada contato reacende um contorno. Mundos recusados voltam a piscar, como se perguntassem se ainda há lugar. O vírus de proteção sente o retorno do autor e começa a se desfazer. Linhas de bloqueio se derretem em faixas douradas ao redor do ancestral. A cada impulso do coração, as estruturas voltam a conversar entre si. Gravidades invertidas se alinham em novos centros de equilíbrio. Tempos fragmentados encaixam causas em consequências jamais testadas. Planos de teste giram como discos, chamando a memória do antigo. E a sala inteira passa a respirar no mesmo compasso do Epinarquim. Ramjoti Parão vibra nos cantos como um mantra de inicialização secreta. Escrito incente nas paredes, as cicatrizes dos mundos sacrificados ao experimento. O jovem sem nome enxerga potência bruta capaz de romper qualquer firmamento. O pequeno grande dragão fareja o medo da fera que um dia foi peso de teste. Mas o ancestral não recua, pois sabe que foi ele quem abriu esta ferida remota. Então ele aceita em silêncio a herança de si mesmo, entrega o peito ao código.
deixando que o laboratório leia cada camada de sua presença atualizada. Quando o último selo interno se rende, a luz atravessa o laboratório inteiro. Fulcros outrora ruínas giram como orbes ao redor do ponto 1 no centro. Os símbolos da fonte se reorganizam em caligrafia viva sobre o vazio. E o núcleo de observação abre os olhos como se o inefável olhasse de volta. Pela primeira vez desde eras sem número, sistema e criador respiram junto. O Maridaya, Jyoti Aditya torna o ar tão denso que parece vir a substância. A batida desacelera, mas nenhum circuito volta a dormir neste rascunho divino. A sala esquecida pulsa agora no mesmo ritmo do coração do ancestral. Dados de colapso e renascimento correm como rios invisíveis para dentro de o laboratório inteiro torna-se extensão do epinatrium suspenso em fogo calmo. E a música termina no instante em que o sistema desperta por completo, deixando no silêncio apenas o eco do novo pulso que jamais será apagado. Agitayo. Laboratório desperta sob o passo do ancestral. E cada fulcro quebrado pulsa como um eco de mundo nunca nascido. Enquanto caminhamos por corredores que não são feitos de espaço, mas de tinta suas antigas dobradas sobre si mesmas, e o jovem sem nome treme, pois suas memórias esquecidas jogam contra as paredes que murmuram nada. Pra lá é como se chamassem algo que o tempo tentou apagar. Critim toca um símbolo vivo e sentiu arrepios de eras inteiras recusadas pela fonte. Pergunta por que alguém abandonaria tamanha grandeza, mas o apenas diz que aquilo não fracasso, mas encruzilhada, decisão tomada por um
o anterior ao tão o que criou para aprender e preferiu seguir caminho diverso, deixando para trás um rascunho divino que ninguém ousou destruir. O jovem sem nome cerra os dedos e diz que o maldito queria que ele encontrasse este lugar, e o concorda, afirmando que seu nome foi extraído como última etapa do projeto, mas que nenhum rastro ficou, pois o autor levou o necessário e deixou o resto conosco, apenas para que o ciclo fechasse dentro do coração desperto que agora respira fusão de manifestação e presença. O dragãozinho sente no ar a linhagem mais primitiva vibrar dentro das estruturas ocultas, e diz que seu sangue reconhece o laboratório onde forcas anteriores aos dragões foram moldadas, e o confirma silenciosamente, pois este lugar estudava o nascimento dos fulcros, a destruição das leis e o resíduo sagrado que sobra quando o mundo colapsa sobre si mesmo. O Manasa Jyoti pairando como chama rarefeita. A luz no peito se expande quando a Pinatrim flutua e liga pilares invisíveis entre fulcros partidos, reacendendo uma arquitetura que só um criador esquecido poderia compreender, e cada linha de energia abre placas de memória antiga, mostrando gravidades e vires tempos, tempos que correm para dentro, histórias abortadas, aguardando o olhar do ancestral que sabe decifrar silêncios. O jovem sem nome exige saber quem foi o autor deste lugar, e o responde que nunca o encontrou, mas o conhece desde antes do próprio comércio. E esta frase faz as paredes tremerem, como se algo preso nelas tentasse acordar. E a raiva do jovem cresce, mas o interrompe dizendo que existe algo ali deixado para ele, algo que não podia ser apagado, pois pertence ao núcleo mais profundo do projeto Hridaya Prana Shakti. Descemos juntos para o alicerce, onde fulcros formam espirais luminosas, e cada passo ecoa dentro da presença viva que o laboratório se torna ao reconhecer-o como chave, Senhor. Pequeno sussurra que sente cicatrizes de mundos sacrificados, mas também promessa de cura, pois o rascunho não servirá mais à guerra, e sim ao reerguimento do que foi perdido, e ao destino do jovem sem nome que caminha para si mesmo. Alcançarmos o núcleo, o ar fica denso e a sala parece prender a respiração, pois entre todas as ruínas há um mini contacto intacto, um brilho que não pertence ao antigo nem ao atual, mas ao que está entre ambos. E quando o ancestral ergue a mão, luzes convergem, e aí o laboratório inteiro se curva, sabendo que o próximo passo não pertence ao passado, mas ao renascer do nome que nunca deveria ter existido. Om Azitaya, Om Azitaya,
nas profundezas que se contorciam como se o mundo virasse do avesso. O grupo entrou na sala que era estreita e infinita, ao mesmo tempo e tentáculo. Fossilizados emergiam das paredes, entrelaçando eras esquecidas, enquanto no centro flutuava o cristal selado, respirando com membranas vivas. E o jovem sem nome murmurou: "Isso eu reconheço algo, mas não consigo tocar." Enquanto sua voz se fragmentava sob o peso de uma memória ferida. O pequeno dragão circulou o cristal, farejando com precisão ontológica, e afirmou: "Eu consigo, estes são os restos refinados do seu nome." Ele solo destilou e deixou aqui esperando você. E o jovem sem nome recuou, como se tivesse sido atingido por algo invisível, enquanto a sala ressonava com antigas forças pulsando entre cada dobra. Tocou a membrana e ela vibrou como harpa silenciosa, enquanto dizia eles volvem algo. Isto é um proto-epinátrium, embrião imperfeito. Ele tentou construir, mas não concluiu. Porém a energia dentro não é inconclusa, parece aguardando. E o gargalhou sem ironia, apenas reconhecimento, e declarou: "Ele deixou para que usasse." Sem nome se virou furioso para completar o que o para me controlar. Ao continuar esse experimento absurdo, e o ergueu ao cortando o ar com silêncio, e respondeu para iniciar a fusão entre as camadas. E a sala inteira pareceu compreender, porque o ar mudou com si a própria manifestação. Prendesse a respiração. O dragãozinho pousou no ombro de Wu e sussurrou: "Mas está quebrado tudo ali dentro, rachado." A volição dele não sustentou e Kritin aproximou-se apoiando Wu e disse: "Se está quebrado, nós consertamos." E Wu inclinou a cabeça aceitando, como quem aceita o sol nascer, afirmando: "Vamos interligar o manifesto, o domínio e a presença, criando um enlace com a volição e a sublimação." Sem nome arregalou os olhos: "Você quer unir pessoas, isso não como punição, mas como legado incompleto, um pedaço do que você foi, do que ainda pode ser." E o jovem sem nome confessou: "Ele arrancou meu não, quem arrancou quem eu era." Mas Wu tocou no ombro dizendo: "Não arrancou, refinou. O que ele levou era rascunho, o que deixou é essência." Dentro e que nem endireitou o corpo dizendo: "Está uma punição, mas como legado incompleto, um pedaço do que você foi e do que ainda pode ser." E o jovem sem nome confessou: "Ele arrancou meu nome, arrancou quem eu era." Mas Wu tocou no ombro dizendo: "Não arrancou, refinou. O que
Respeitou o corpo dizendo está pronto e o ancestral fechou os olhos e o laboratório respirou com ele, reconhecendo o seu verdadeiro dono. Enquanto fluxos de energia reacendiam pelos corredores, e assim naquele ponto onde presença e volição se encontram sem mediação, iniciou o ritual e o laboratório desperto aguardou o próximo nome a ser escrito. No ventre sem nome eu nos escondo por um abismo onde nenhum mundo ousa nascer, e cada passo vibra como se a batida antiga acordasse um pulso esquecido. E eu sinto a tremer quando o ancestral revela que nada e hierarquia tudo, e organismo respirando em 5 funções que giram como pétalas luminosas diante do núcleo silencioso do inefável, e o som pulsa. Om Ananta Jyoti, Om Ananta Jyoti, Om Ananta Hridaya. Enquanto a noite primordial aprende a ouvir sua própria origem. Ergue o primeiro brilho e fala da volição, como sim primordial que antecede o desejo e antecede o medo, e antecede qualquer nascença, e o som se dobra em volta de nós, como um fogo que não impõe, mas permite cada semente a buscar sua rota. E vejo centelhas surgirem no escuro, procurando o destino, enquanto canto uma Itya Deva, Itya Shakti, como se o cosmos abrisse sua primeira porta dentro do meu peito. A manifestação cresce como um gesto, vestindo o vazio, e o diz que manifestar não e fixar, mas libertar a forma para brincar. E no ar surgem figuras feitas de bruma que dançam entre batidas, como se o mundo fosse uma pintura líquida movida pela música. Eu toco as margens dessas formas enquanto o mantra Om Rupa Jayati, Om Rupa Ananta gira junto ao ritmo, mostrando que toda aparência é apenas uma onda procurando o corpo. O domínio se ergue como mandala viva, e o
Mostra que o domínio não é prisão, mas oficina onde as leis aprendem a nascer. E vejo linhas de luz formando tramas que se desfazem e refazem como universos testando suas próprias regras. E cada estrutura canta Kshitra Dharma Kshitra canta, enquanto a batida se torna firme, como se o som fosse o esqueleto das possibilidades respirando ao nosso redor. A presença então se derrama como o oceano de silêncio, sustentando tudo antes de qualquer definição. Eu diz que a presença não precisa de nome, porque ela é o próprio fundo, onde tempo e espaço surgem e se recolhem. Eu sinto essa luz imóvel tocar meu rosto enquanto tudo fica calmo. E o mantra Satitom Satya desliza suave, como brisa tão antiga que precede a memória das estrelas. A sublimação aparece como fogo que corrige sem destruir, e mostra que sublimar e dissolver o excesso e reescrever o que já cumpriu sua função. E diante de nos formas antigas viram poeira de luz e se recompõem em harmonia nova enquanto canto Ajni Shuddhi Om Shuddhi Agni Moksha. E a música fina, o universo como se limpasse ecos que a existência já não precisa guardar. As 5 pétalas enfim giram juntas e diz que volição manifesta o domínio preso sublimacal. E sublimação não são degraus, mas um único corpo respirando em si mesmo. E vejo cretinhos jovens sem nome, o pequeno dragão cercados por linhas vivas de luz que se entrelaçam, como se o cosmos mostrasse seu mapa interno. E quando a batida se expande pela última vez, percebo que o inefável e o organismo, e que cada respiração nossa a parte de seu centro eterno. Coração reaberto do laboratório às paredes, curvas brilham como seda cósmica, ideogramas antigos respiram luz, enquanto o ergue a mão e chama os 3 fundamentos que sustentam qualquer mundo, pedindo que manifestação, domínio e presença retornem à origem silenciosa de onde nasceram, para que enfim possam ouvir o chamado do inefável. A manifestação surge primeiro como um brilho sem forma, uma claridade que não é objeto nem gesto, mas a permissão para que qualquer coisa venha a existir e seu corpo de luz se abre, como um nascer infinito, enquanto o laboratório inteiro reconhece esse pulsar.
primordial e responde com linhas de energia que dançam ao redor do ancestral. O domínio desperta logo atrás, movendo-se como um campo ordenado de ki, estruturas invisíveis que traçam caminhos e suportes, linhas perfeitas que lembram artes marciais, elevadas a diagramas vivos, e eles se curvam ao reconhecer Wu, como se soubesse que sua estabilidade só existe porque a presença Então a presença se revela, não como luz, não como forma, não como energia, mas como simples existir que antecede definições e sustenta tudo sem precisar ser visto. E ela se aproxima, silenciosa, tocando o coração da sala sem mover o ar, apenas afirmando que o ser está presente antes mesmo de qualquer nome ser pronunciado. O respira e os três começam a circular ao seu redor, luz, estrutura e existir, girando como correntes de ki multidimensional. E ele pronuncia selos em mandarim Shen Tai Shan Yun, costurando os três elementos em um único ritmo que atravessa as camadas internas do laboratório. E esperto, a manifestação repousa dentro da presença, o domínio envolve a manifestação e a presença sustenta o domínio. e os três se espelham como rios, entrando um dentro do outro, criando ondas que sobem pelas colunas translúcidas e fazem a sala inteira vibrar com a redescoberta de sua função original. Cristina observa a dança dos três fundamentos e vê beleza. O Amizorur da Itatur, sabe sem nome, sente a pressão da ordem, formando um ciclo se um novo coração estivesse sendo escrito entre o pequeno e o pequeno grande agregado. Ou pressente o impacto dessa fusão sobre tudo que respira caminho, destino ou presença. A luz cresce até ocupar toda a câmara e o finaliza o gesto que une os três fundamentos num único estado onde manifestação aprende a existir sem forma, onde domínio aprende a respirar sem fronteiras, e onde presença reconhece seu próprio reflexo dentro do movimento recém-criado. E assim nasce a presença dominante, manifesta o manifesto do domínio. Da presença um estado que dobra o laboratório inteiro em reconhecimento, enquanto o núcleo energético vibra com nova ordem, revelando que a fusão iniciada pelo ancestral será a base do próximo passo que aguarda nas profundezas do inefável.
Manifesta, vibra como eixo vivo, sustentando, manifesta o domínio. Predesenha em uma única onda crescente, enquanto o ar se curva ao redor de e as linhas luminosas respondem ao chamado para colher a sublimação e Jivolijao, preparando o segundo nível do ritual. Como se recordasse antigos votos de Cristina. Observa a atenção entre camadas, seus cabelos vermelhos iluminados pelas ondas do ritual. E murmura que se rua tocar o eixo errado, toda a estrutura pode desmoronar, revelando risco que a própria luz tenta ocultar. O pequeno dragão circula o cristal, farejando os fluxos ocultos, e declara o ar, responde ao chamado e diz despertar no coração do laboratório. Mas alerta que se convergirem antes do tempo, a presença pode evoluir além do que as leis suportam, enquanto cada partícula vibra com pressentimento. Sem nome sente a pressão das paredes que um dia guardaram o rascunho do próprio nome. Confessa que teme que esta fusão amplifique a presença de U a ponto de apagar qualquer referência, e sua voz treme como sombra em meio à luz crescente que o envolve. O avança firme como um sol que não busca permissão, afirmando que o manifesto do domínio da presença precisa agora da direção de gira, purificar os 7 ruas e as 3 camadas internas se alinham ao redor dele, reconhecendo sua postura ontológica absoluta. A sala se expande, se contrai, revelando linhas douradas que surgem pelo chão, conectando o cristal ao eixo central, enquanto pronuncia sangue e Shintre se tornam um só coração. E os fluxos de energia se entrelacam como rios subindo montanhas ao contrário. A presença dominante manifesta. Estabilizar a pressão volitiva e socorro em sem nome seguro, cristal que vibra com fragmentos antigos, enquanto guia as forcas repetindo o Shanyanji Shinha, forma sem forma, revelando que outra ao respirar através dele.
silenciosamente o nome interno da presença. Se inscreve sem palavras sobre o núcleo do laboratório. E respiro, antes do tempo desperta o salão branco. E os 5 rios se erguem em torno de Vu, como linhas que recordam a origem que jamais falou. Volição, manifestação, domínio, presença, sublimação. Cada uma pulsa como um pensamento suspenso, procurando o ponto onde tudo retorna. O amor muras de arte. São Vu, o Yuan vibra como selo vivo. O ar treme, a luz se curva e o laboratório chuta o que estava perdido. Com a ponta dos dedos e sente o corte delicado da possível dissolução. A presença deseja permanecer. O domínio teme perder suas leis. A manifestação percebe a fragilidade da forma e o movimento interior da sublimação. Ameaça se desfazer em silêncio absoluto. Gi hesita, rua se inclina, Hugo bendeco pelo chão branco como respiração que antecede o próprio tal. O jovem sem nome sente o peso do retorno, como se a fonte roçasse sua identidade. Com promessa e risco ao mesmo tempo, o pequeno grande dragão fareja a reversão das leis e anuncia o perigo de atravessar a porta. Mas o não se move, ele sustenta o centro invisível, onde as funções lembram aquilo que as precedeu. Rua dança de vibração e a Shin se ergue no alto, como um círculo que não exige fronteira. As 5 forças se aproximam da fonte e a sala secou, como se o universo respirasse ao contrário. Cada força reconhece sua raiz, a manifestação. Lembra o instante antes da forma, o domínio lembra o instante antes da lei. A presença lembra o instante antes do ser. A volição lembra o instante antes do querer. A sublimação lembra o instante antes da mudança. O Iji treme na beira da luz, esperando a palavra final. Quando tocam a fonte, o branco se torna absoluto. Não há queda, não há explosão, apenas o silêncio que sustenta todos os movimentos. Kritin sussurra, o Ugi bem, o dragão responde, Rikudou, e o ergue a mão. Pose simples, gesto eterno, e declara: a fonte não concede, a fonte não nega, mas através de mim, a fonte lembra. No instante da declaração surge o sexto caminho. Não
fusão, nasce da fusão, nasce do reconhecimento. É o fio entre o ser e o não ser, a trilha entre a forma e o sem forma, a respiração entre o que deseja e o que dispensa o desejo. O caminho da fonte se abre, o branco se expande, o agir, expande. Os 5 rios se alinham em círculo perfeito. Rico Dou respira pela primeira vez, e o laboratório se torna um espelho da origem. As 6 forças vibram num só pulso, sem fronteiras, sem medo, como se o mundo lembrasse de algo esquecido. E quando a luz se dobra uma última vez, tudo se silencia, não há queda, não há retorno, há apenas o branco indiviso, onde os 6 caminhos esperam o próximo nome.